Quando você pensa em viajar, você faz um planejamento? Sabe como se planejar? Assista também uma entrevista com uma médica que vai falar tudo sobre o desvio de septo nasal, a cirurgia, dicas e cuidados. E uma reportagem sobre o esporte skate. Você não pode perder. É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Quando você pensa em viajar, você costuma fazer um planejamento? Esta é mais uma matéria em parceria com a Feira de Intercâmbio. Acompanhe essa entrevista a partir de agora, no quadro Cidadão do Mundo. Você já perdeu a hora da viagem? Esqueceu alguma coisa ou se perdeu na cidade visitada por falta de planejamento? Caso a resposta seja positiva, atenção! Talvez seja a hora de começar a se planejar melhor e com antecedência para fugir de todos os imprevistos. As dicas valem para todas as épocas do ano, feriados ou não. Assista agora! Vai viajar? Ainda não sabe como planejar sua viagem? Vamos agora passar dicas valiosas para a sua primeira ou próxima viagem. Mário, quando você diz planejar, o que quer dizer? Bom, o planejamento é uma ferramenta, né, que você vai se preparar para as condições que você não controla, né? As coisas existem, você vai para um outro país, as dinâmicas são muitas. É importante que você esteja preparado para lidar com as coisas que você prevê que vão acontecer e também para o inesperado. Qual que é a diferença de uma pessoa que planeja e uma pessoa que não planeja? Bom, primeiro é um grande desperdício de energia. A partir do princípio que você faça as coisas, faça boas decisões e faça coisas certas, se você fizer essas decisões fora de uma ordem adequada, você pode acabar frustrando seus próprios esforços, né? Você acaba sendo uma fonte dos seus próprios problemas, né? Uma pessoa para planejar, o que ela precisa fazer então para um bom planejamento? Bom, primeiro ela tem que ter clareza de onde ela está, né? Qual é a situação dela hoje. O segundo passo é onde ela gostaria de chegar, né? Em que situação ela gostaria de ir. Ter clareza disso, porque se você não sabe para onde vai, né, assim, se você não tem metas claras, objetivos definidos, então praticamente qualquer coisa serve, né? Então, mas uma vez que você escolhe isso, você começa a organizar a sua energia para atingir a esses objetivos, né, que vão levar à sua meta, né? Porque nada se alcança assim de uma hora para outra, nada de valioso, de importante, né? As coisas são construídas. E o planejamento ele muda para cada faixa etária? Muda para cada pessoa, né? Porque cada pessoa em si é um projeto, né? Cada pessoa, a ideia, né, é que a pessoa elabore o seu próprio projeto de vida e dentro dele, se identificado, o intercâmbio passa a ser um objetivo a ser alcançado, né? Aí planeja-se para isso, né? Mas ir para um outro país por ir não é tão recompensador quando você vai para um objetivo legítimo, né, que você identificou como válido para você, né? Aí você vai para trabalhar, para estudar, para lazer, ou seja, o que for,
você vai e aí as coisas fluem com mais facilidade, com mais tranquilidade, né? Até pela questão no momento que você vai escolher o local da viagem, já é um planejamento que você está fazendo, né? Qual que é o seu objetivo, que você quer ir para estudar, para trabalhar ou para passear, então já é um planejamento já assim automático, né? Digamos assim. Isso, é um início, né? Então, assim, mesmo se você for para uma causa social, né? Como é muito comum na Europa, pessoas irem para países pobres para trabalharem em projetos sociais. É importante que tenha clareza do que você está levando para essa situação e o que você pretende aprender com ela, né? O que você está vulnerável o suficiente para aprender com isso, né? Porque do contrário, você pode ir e voltar muito parecido com a pessoa original, né? Você vai, a única coisa que aconteceu é que você foi a um outro país, né? E o planejamento, ele tem um processo de análise bastante profundo, né? O planejamento bem feito. E isso é sempre bom, né? Tem algum tempo mínimo assim para um bom planejamento? Bom, depende do projeto, né? Depende do que você quer fazer. Se você vai a Miami fazer compras, é um planejamento, né? Se você vai fazer uma faculdade num país da Europa, com um idioma que você não fala e tudo, aí são outras coisas que precisam ser contempladas nesse planejamento. Mas seja o que for, assim, muitas pessoas, o êxito ou fracasso depende muito da qualidade do planejamento que é feito, né? Quais são as dicas então que você passa para as pessoas que elas querem ter um planejamento bom ou começar a planejar daqui para frente? Ter bastante clareza dos seus objetivos. Ter clareza de objetivos significa que eles não possam mudar, eles podem mudar, né? E uma vez que você escolheu algo, você ser leal a essa escolha. Se for necessário mudar, que se mude por motivos legítimos de novo, né? E começar a estabelecer caminhos e passos bem simples, bem mensuráveis, que você possa aferir o seu sucesso no dia a dia, né? Aferir o seu progresso no dia a dia. Obrigada, Mário. Então, agora você tem ótimas dicas para poder fazer o seu planejamento, não só para viagens, mas no seu dia a dia, na sua vida. Voltamos ao estúdio. Fazer planejamento é importante. Agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco não perca a entrevista com a médica que vai falar tudo sobre o desvio de septo nasal. Veja também uma reportagem sobre o esporte skate. Eu volto em alguns segundos. Todos os caminhos podem levar para onde você quiser, mas são seus olhos que irão registrar tudo o que a lembrança irá guardar. Aprecie as maravilhas com que o mundo te presenteia. Fé, culturas, beleza, proteção, marcas do tempo, sabedoria, manifestações de amor. Ótica Vision, perfeição que dá na vista. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas.
Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Estamos de volta! E é agora que você vai assistir a entrevista sobre o desvio de septo nasal no quadro Saúde em Alerta. A correção do desvio de septo nasal é uma alteração bastante comum na estrutura anatômica do nariz. Ela acontece quando o osso ou a cartilagem que dividem as duas cavidades estão desviados para algum dos lados. Acompanhe agora a reportagem. O que é o desvio de septo nasal? O desvio é uma tortuosidade que existe no septo, que é a parede que separa anatomicamente as duas narinas. E ele pode ter repercussões funcionais. Quais são as causas? As causas, existem muitas teorias a respeito das causas dos desvios. As causas podem ser traumáticas, podem ser genético, tem relação também com a posição da criança no parto natural, pela via natural. E existem também especulações de que quando uma criança é respiradora bucal por muito tempo, isso atrapalha o crescimento e o desenvolvimento da maxila e da mandíbula no ritmo adequado e pode gerar uma tortuosidade no septo. Esses são os problemas, então, que podem ser causados? Que podem levar ao desvio de septo, são as causas, né? Como corrigir o desvio de septo? A correção do desvio de septo é cirúrgica, quando ele apresenta uma repercussão significativa na parte funcional da respiração. Nem todo desvio de septo precisa ser operado. O desvio de septo ele atinge 30% da população, principalmente de raça caucasiana, da raça branca. Todas as raças podem ter desvio, mas a mais comum é a raça branca. E, nesse caso, nem todos esses 30% vão precisar corrigir. Vai depender do grau do desvio e da localização do desvio dentro do nariz. Como que funciona isso? Então, a gente tem que fazer um exame com um especialista, né? Um exame de rinoscopia ou um exame de nasoendoscopia, que vai nos permitir visualizar quais os locais onde o septo está mais desviado e aonde isso pode estar representando uma obstrução na ventilação dos seios paranasais, favorecendo uma sinusite, favorecendo um ronco, piorando sintomas obstrutivos de uma rinite, enfim. Então, o paciente chega até aqui o consultório, como que é feito o processo todo, até a cirurgia? Sim. Primeiramente, o paciente que tem como queixa principal um desvio de septo, ele chega já referindo: doutor, eu tenho obstrução sempre mais presente dessa narina. Então, a gente observa que nesse paciente há uma queixa assimétrica. Ele vai se queixar mais de obstrução daquele lado. Esteja com gripe ou não esteja, sempre é pior. Ele pode reclamar também de dificuldade funcional na prática de atividade física, né? Pode reclamar também de ronco. E aí a gente vai proceder ao exame endoscópico ou rinoscópico num primeiro momento para poder fazer o diagnóstico. Na cirurgia, existe alguma complicação? Como toda cirurgia envolve riscos, mas é uma cirurgia de baixo risco. Dentre as cirurgias otorrinolaringológicas, é uma das de mais baixo risco. E é uma cirurgia bem tolerada pelo paciente, que em geral pode até em alguns casos ser ambulatorial, ir para casa no mesmo dia. Não existe mais aquela necessidade premente de se usar um tamponamento nasal, que era sempre mais a parte mais temida pelo paciente quando se referia à cirurgia, né? Então, não é todo paciente que precisa ficar com tamponamento. Às vezes, nós deixamos uma pequena placa de material plástico dentro do septo, uma placa bem fininha, fazendo um sanduíche com o septo nasal recém-operado, para evitar que haja uma aderência entre a parede lateral e a parede recém-operada e para evitar a formação de hematomas e posicionar adequadamente o septo. Esse splint é um plástico fininho, é facilmente removido depois de 7 a 10 dias.
dias no consultório mesmo, e não é aquele desconforto que nem antigamente, que a gente colocava realmente tampões bem volumosos. Era a tendência, hoje em dia só se tiver sangramento. E se o desvio de septo nasal não for corrigido? Se o desvio tem indicação cirúrgica e ele não for corrigido, a longo prazo ele vai afetar primeiramente a qualidade de vida em termos respiratórios. Ele pode favorecer o desenvolvimento do ronco e da apneia do sono, ele pode favorecer o desenvolvimento de sinusites, né? Ele pode piorar e dificultar o controle da rinite. Então, tem todos esses prejuízos, conforme a indicação para qual a cirurgia foi feita. E depois da cirurgia? O pós-operatório tem um período ali de uns 15 dias em que a pessoa tem que ter alguns cuidados, né? Não é um pós-operatório difícil de ser manejado, pois não é muito doloroso. O paciente pouco se queixa de dor. Apenas fica com obstrução nasal, fica com o nariz úmido, saindo uma secreção, um pouco sanguinolenta. O paciente tem que se alimentar bem, não pode ter excessos alimentares, não pode alimentar-se de líquidos ou de alimentos muito quentes para não favorecer uma vasodilatação e, consequentemente, um sangramento. E deve ficar longe de atividades físicas, no repouso de casa. Cada cirurgião tem o seu critério. Eu, em geral, peço 15 dias, alguns pedem 10 dias, mas a média de tempo é esse. Esse é o tempo para cicatrização também? Para cicatrização e para recuperação. Uhum. Qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia? Desde que o paciente não apresente contraindicações clínicas, genéricas, para fazer um procedimento anestésico, desde que ele não seja portador de uma coagulopatia, uma doença de coagulação muito grave que possa envolver num risco muito grande de sangramento, desde que ele não esteja em determinado momento descompensado de alguma doença orgânica que ele já possui, como um diabetes ou uma hipertensão, nesses casos ele pode fazer a cirurgia sim. Isso também é feita uma análise, uma avaliação antes também com o paciente, né? Certamente é feita uma avaliação pré-operatória, tanto pelo médico cirurgião quanto pelo anestesista. Então, Nani, quais são as dicas finais, então, para quem está assistindo a gente aqui e quer saber se ela tem esse desvio de septo nasal e o que ela deve fazer? Já que você colocou isso como uma questão final, eu acho que é importante mencionar que todos nós temos um ciclo no nariz no qual ficamos algumas horas com um lado mais obstruído do que o outro. Então, as obstruções temporárias não indicam que a pessoa está com um desvio de septo, a rigor, né? Mas uma obstrução permanente em uma narina, uma incapacidade funcional deve motivar uma investigação, até porque é uma cirurgia de fácil alcance para a maioria das pessoas e uma cirurgia que vai dar uma repercussão muito interessante na qualidade de vida. Respirar é tudo, né? O desvio de septo nasal é mais frequentemente causado por trauma de impacto. Também pode ser uma desordem congênita, causada pela compreensão do nariz durante o nascimento. Outra coisa bem importante também é que muitas pessoas acabam utilizando descongestionantes nasais para desobstruir a passagem do ar. E é preciso tomar muito cuidado com o excesso. Sabe por quê? Esses medicamentos têm um efeito de 2 a 8 horas e podem levar a pessoa a criar uma espécie de vício. Além disso, o uso excessivo desses remédios podem irritar a mucosa e afetar a pressão sanguínea e até mesmo os batimentos cardíacos. Fique agora com a reportagem sobre o skate no quadro Mundo dos Esportes. Mais do que um esporte, o skate tornou-se um estilo de vida. Os skatistas usam roupas características, têm suas próprias gírias e costumes. O skate surgiu na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi inventado por alguns surfistas como uma brincadeira para um dia no qual não havia ondas no mar. E então, eles utilizaram rodinhas de patins. Acompanhe a matéria com o repórter Geiseriel Cunha. Muito bem, nós estamos aqui diretamente do Parque da Cidade, aqui na nossa cidade de Joinville, e nós estamos com o presidente aqui da Associação do Skate. Ele vai falar um pouco mais sobre o esporte, sua história no skate, sobre as manobras e muito mais. Juliano, como é que começou aí sua história no skate? Eu andava de rolimã na época, me lembro, andava com meu irmão, com meus amigos, e um belo dia um colega meu apresentou o skate, o famoso tubarão,
E eu comecei a andar com ele e cerca de um mês depois eu acabei conhecendo um skate parecido com esse aqui hoje, que tem o tail e o nose, e o tubarão ele só tinha o tail, né? E daí a partir daquela época eu comecei e até hoje eu não parei mais. E faz quanto tempo isso? 17 anos. 17 anos andando. É assim, tipo, eu já tentei fazer manobra e só me quebrei, assim, nunca consegui fazer nada. Como é que esses menininhos conseguem fazer essas manobras com tanta facilidade, assim? É prática, tem que nascer pra isso? Não, é tudo questão de prática mesmo, né? Praticar o esporte. A guriada, ela tem mais facilidade. Os mais velhos, eu sinto hoje na pele isso, com 30 anos de idade, é difícil. Tu já não tem mais aquela garra de quando você era novo, mas é bom começar sempre quando você é criança, assim, é mais divertido. E assim, existe quantas manobras assim que você se lembra assim no skate? Cara, incontável. Há centenas de manobras. Hoje, a cada dia que passa, você vê uma pessoa jogando uma manobra nova no vídeos na internet, né? Então, manobras que a gente nem conhece já tá rolando aí pelo mundo. Estamos aqui com o Yuri também, que é um skatista que tá andando aqui no Parque da Cidade. Como é que é a pista aí pra andar? É bacana andar aqui? Olha, é boa, cara. Devia ter mais, né? É que eu moro meio longe, eu moro no Parque Guarani. Mas é... Vem de lá aqui pra andar? Aham, quase sempre. Quando der, estamos aqui. Vale a pena vir andar aí? Vale, aqui vale. Conversar aqui com menina que também anda de skate. Qual que é o teu nome, mano? Guilherme. Tô aqui com o Guilherme. E aí, cara, por que tu escolheu aí andar de skate nessa pista aí? Porque é legal, porque uma vez eu tava assistindo TV e daí eu vi uns carinha andando, daí eu comecei a gostar. Já caiu algum tombo aí com skate? Vários. O mais grave foi há 1 ano e meio atrás, onde eu fraturei o braço direito, quebrei o rádio e tirei o cotovelo do lugar. Fora isso, batidas na canela, arranhões. Tem bastante cicatriz? Tem bastante? Vou mostrar. Nossa! Canela. Olha só, você tá vendo que o skate dá trabalho mesmo. E vale a pena essas cicatrizes todas aí? Vale, cara. Vale porque é o hobby do cara, né? E, pô, quando você tá andando de skate, você se sente tranquilo, sabe? É você, o skate, enfim, cara. Tu esquece de todas as coisas, vale muito a pena. É o meu esporte favorito. É uma paixão mesmo, assim. Eu vejo que tem muitos jovens apaixonados por skate. E, assim, você aconselha o jovem hoje em Joinville seguir skate como profissão? Aconselho. Assim como tem muitos outros esportes, cara, o skate foi o que eu me identifiquei. Eu pratiquei artes marciais, joguei futebol, mas o skate, cara, é emocionante. A cada manobra que você aprende, assim, é muito satisfatório, sabe? Na nossa cidade há pistas, mas será que é o suficiente para suprir tantos apaixonados por skate? Essas pistas, como é que é? Tem luz, dá de andar a qualquer horário? Todas essas pistas que tem em Joinville hoje? Olha, hoje tem restrições, né? Por exemplo, a do Guanabara, que é a melhor pista para se andar hoje, ela é uma pista que você pode andar até as 10 da noite, que tem iluminação. Depois não é aconselhável essa daqui. E as demais, por exemplo, a do Aventureiro, nem foi inaugurada ainda e já houve incidentes lá de vítimas, de roubo. Geralmente eu ouço falar que ainda moleques lá de skate estão sendo roubados, então é um local que não é tranquilo ainda, sabe? Acho que falta alguma estrutura lá para que você possa ir até o local e brincar lá de uma forma tranquila. De repente é segurança, assim, um posto de polícia lá, como é que é? Acredito que seja necessário a polícia militar, porque você não se sente seguro durante o tempo que você está lá. Você vê muita coisa errada e não dá para ficar tranquilo. Eu vou lá, mas eu vou com muito cuidado, a gente se respeita lá com o pessoal, mas não é um local aconselhado aí hoje para guriada nova. Aí como eu sempre me arrisco aí, né? Agora eu vou tentar também dar uma andada aí de skate, vamos ver como é que eu vou me sair aí. Até medo só de olhar, já machuquei alguma vez com o skate, já é complicado. Vamos lá?
E aí, como é que começou aí? Saí bem aí, né? Bem. Com a primeira vez. Dá de ser skatista já. Dá pra ser skatista. É isso aí, Carol. Nós conversamos aqui com esse querido que é o Juliano, que é o presidente da Associação do Skate aqui em Joinville, que trouxe informações bacanas sobre novas pistas e tal. E você que é apaixonado por skate aqui da nossa cidade, ó, fica ligado que vem novidade por aí no skate e muito mais. E agora vamos deixar, né, Carol, com quem que sabe fazer de verdade. Juliano, mostra pra gente o que você sabe fazer com skate. Obrigada, Geiseriel. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Para lembrá-los que todas as edições do programa que são transmitidas na televisão, no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, já está disponível no site também. Basta apenas acessar o site www.vocêsabefazer.com.br. Acesse também a página do programa no Facebook para acompanhar e participar dos sorteios que estão acontecendo e ficar de olho também nos próximos que virão. Quero agradecer a sua companhia e no próximo domingo não perca uma super entrevista com um médico pneumologista. A entrevista com um ator global e dicas de como você deve levar seu dinheiro nas viagens. Não perca! Espero você no domingo às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar. Você sabe fazer? Então assista ao melhor programa de entretenimento, criatividade, inovação e empreendedorismo. Programa Você Sabe Fazer, com a jornalista Caroline Meyer. Todos os domingos, às 14h30. Até lá! O melhor programa de entretenimento, Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas.